Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre alergias e as emoções das crianças. Vamos começar a entender primeiro que até os 7 anos de idade da criança, a mãe está ativamente e inconscientemente desenvolvendo toda a estrutura emocional e imunológica da criança, e isso vai ter um impacto ao longo da vida conforme isso foi estruturado. Nada começa no nosso corpo. O nosso corpo é uma soma de várias camadas mais profundas, e essa camada pode vir da nossa estrutura mental, emocional, espiritual. Além de tudo isso, nós temos a nossa genética e a nossa ancestralidade. Nós carregamos em nosso DNA muitas informações de ancestrais nossos e que a gente muitas vezes não sabe de onde vêm essas informações, mas que a gente está aqui representando sem saber o que fazer. Então, a soma de tudo isso nós chamamos de psicossomática, que é quando o corpo começa a explorar, começa a mostrar para a gente o que há de errado para que a gente possa olhar. Mas como nem sempre tudo está no corpo, quando está no corpo, a gente vai lá no médico e trata. E quando está no emocional e no espiritual, como é que a gente faz? A gente vai começar a olhar para isso aqui agora, para que você possa ajudar o seu filho aí que sofre de alergia. As alergias, elas podem ter começado até mesmo durante a sua gestação. Sabe quando inicialmente você nega aquela gestação? Você não queria estar grávida nesse momento. Eu sei que isso acontece com a maioria das mulheres. É como se os seus sonhos tivessem sido arrancados de você com a notícia da gestação. Muitas vezes a mulher é jovem, tem o sonho de entrar na faculdade, de ter uma carreira, quer casar, quer ter a casa própria. São inúmeros fatores, né, que faz com que a mulher inicialmente negue aquela gestação, não tenha um parceiro fixo, não tenha um parceiro que vai estar ao seu lado durante a gestação para você criar essa criança no futuro. São inúmeros fatores que fazem com que a mulher inicialmente entre em desespero e negue, rejeite essa gestação. Mesmo depois que a mãe comece a amar essa criança, a barriga começa a crescer e o amor vai crescendo junto de forma incondicional, as informações que o bebê recebeu no início da gestação ficam registradas nele. Ele recebe isso a partir do cordão umbilical quântico, energético, que é uma ligação muito forte que a mãe e o filho têm ao longo da vida. E esse cordão quântico, ele se mantém conectado entre mãe e filho para sempre. E é através daí que ele recebe as mensagens negativas que inicialmente essa mãe viveu. É como se ela tivesse tido o seu corpo violado, os seus sonhos arrancados. E quando acontecem esses sentimentos, o bebê recebe, infelizmente. Muitas vezes o caminho que você planejou viver muda de rota. Quando acontece uma gravidez inesperada, por exemplo, a rota que você planejou para sua vida vai ser totalmente mudada, e a gente aprender a entender e aceitar isso é de extrema importância, para que lá na frente você, quando chegar os dias mais difíceis, você tenha um pouco mais de conforto e de alívio, porque nem sempre acontece das coisas que a gente planeja. Na maioria das vezes não acontece do jeito que a gente planeja. E a maternidade é uma coisa que a gente precisa aceitar para que a gente consiga levar de uma forma mais leve. Quando a gente não aceita, quando a mulher não aceita a sua maternidade, tudo para ela é mais difícil. A criança fica doente inúmeras vezes, é uma criança que apresenta uma demanda de atenção emocional e até física muito grande, tudo fica mais difícil. Então a autoaceitação sobre o que está acontecendo na sua vida é importante, para que quando você precisa mudar o seu caminho não seja tão pesado para você. Durante a gestação existe uma troca energética muito grande entre mãe e filho. Às vezes a gente acha que é só a mãe que dá, é só a mãe que nutre, é só a mãe que abastece o bebê, mas não. O bebê também abastece a mãe de muita coisa, de muitos sentimentos, de muitas emoções, inclusive de uma força muito grande que nós mulheres só entendemos, só descobrimos
depois que a gente se torna mãe. Antes de ser mãe, a gente acha que a gente é boa, poderosa, é autossuficiente, mas depois que a gente se torna mãe, tudo isso é diferente. A gente percebe o quanto a gente é forte, o quanto a gente é muito mais do que a gente imagina. E essa força vem do nosso filho. Independente de como for a alergia da sua criança, se for respiratória, de pele, de corantes, alimentares, insetos, dermatite, couro cabeludo, produtos de higiene, enfim, nós vamos sempre olhar para a mãe, porque a criança é um espelhinho dessa mãe. O que a mãe sente através do cordão quântico, essa criança também sente. Mesmo que você não demonstre inicialmente, o seu filho tem a capacidade de sentir o que você está sentindo, ou até de sentir quando você era criança, que você apresentou essa alergia quando você era criança. Seu filho, mesmo que você já esteja melhor hoje, o seu filho pode apresentar essa alergia de quando você era criança, para você ver o quanto forte é essa ligação entre vocês. Então a gente sempre vai olhar para você primeiro, sempre para a mãe. O que está acontecendo com a mãe? Ou o que aconteceu com essa mãe nessa infância? Trazer a consciência quando isso começou. Quando começou a alergia do meu filho? Algumas pistas aqui que eu vou trazer para vocês. Você que é mãe, o que aconteceu na sua infância? Você lembra se você sofreu algum tipo de violência física, psicológica, algum tipo de agressão, violação ou até mesmo a rejeição pelos seus pais, pela sua mãe, que também não esperava a sua gestação? É uma coisa que está se repetindo aí na sua vida, esse ciclo de rejeição. Se você sofreu alguma situação traumática, isso pode ter causado uma necessidade de proteção. A alergia, ela vem como uma forma de nos mostrar que alguma coisa não está certo, como uma forma de proteção. E isso pode ser que você tenha desenvolvido isso na sua infância. E mesmo que você não tenha representado isso na sua infância de uma forma alérgica, isso está registrado em você, nas suas memórias. E a sua criança pode estar apresentando essa alergia agora. Um exemplo, quando uma criança ela é obrigada a comer tudo e a limpar o prato, antigamente era muito comum os pais fazerem isso. Até por causa da dificuldade que tinha de comprar alimentos, de manter uma casa, eles obrigavam a criança a comer de tudo. Você só sai da mesa quando você comer tudo e você limpar o prato, não pode sobrar nada. Muitos de nós vivemos isso. Então ela cresce e desenvolve na vida adulta uma compulsão alimentar. Então, lá na frente ela tem um bebê. E esse bebê possivelmente pode apresentar uma alergia alimentar, porque a compulsão da mãe veio a partir de um trauma que ela viveu. Percebe como uma coisa liga na outra e não necessariamente é a mesma coisa. A mãe representou essa questão dela com a alimentação através de uma compulsão e o seu bebê como uma forma alérgica. Na verdade, os dois estão tentando se proteger de alguma coisa que foi um trauma que foi criado nela, lá na infância. Aí você pode pensar assim, eu tenho 3 filhos, mas é só um que é alérgico. Um é alérgico a tudo e os outros não são alérgicos a nada. Em primeiro lugar, nós somos seres únicos. É normal só um filho ter alergia. Ou todos podem ter alergia, sim ou não. Mas cada criança e cada pessoa representa um trauma de uma forma diferente. Então, o seu filho representou de uma forma onde ele desenvolveu um problema e os outros não. Os outros acharam que aquilo era uma solução para ele. Por exemplo, eu posso representar um trauma alimentar, uma seletividade alimentar, porque eu era obrigada a comer coisas que eu não queria na minha infância, foi uma infância difícil. Mas os meus irmãos que comiam a mesma coisa, que sentavam na mesa junto comigo, podem ter achado aquilo maravilhoso. Hoje eu como de tudo, eu gosto de comer de tudo porque meus pais me obrigavam a comer, então eu aprendi. Então cada pessoa vai representar de uma forma diferente. O nosso sistema imunológico,
quando desenvolve uma alergia, é porque ele entrou num processo de looping. Ele fica criando uma produção de anticorpos em relação àquele fator que criou a alergia, como uma forma de proteção. E quando o nosso sistema imunológico produz mais anticorpos do que a gente precisa, podem surgir as alergias. E a regulação desse sistema imunológico é a partir das emoções. Quanto mais ajustada positivamente as emoções estiver, melhor o nosso sistema imunológico vai ficar. Um outro exemplo, quando a mulher teve um parto induzido, um parto onde ela precisou de ajuda de fórceps, de extrator a vácuo, ela sofreu violência obstétrica, por exemplo, isso pode gerar memórias de violação na criança e uma necessidade de se proteger. A criança se protege conforme a experiência que ela teve do seu próprio parto, que foi traumático, tanto para ela quanto para a mãe, porque a criança também sofreu. Se a mãe sofreu violência obstétrica, a criança também sofreu. Se a criança foi retirada fórceps, ela também sofreu, inclusive dor. Então ali no corpinho dela já se formou um trauma. E em algum momento ela vai procurar alguma forma de se proteger. Essa criança no futuro, ela pode ter uma dermatite no couro cabeludo, por exemplo, porque o fórceps é quando precisa de ajuda e tira a criança ali a força pela cabeça. Então ali no corpo dela pode apresentar algum trauma, alguma memória e desenvolver uma alergia no couro cabeludo, por exemplo, que é onde foi a agressão que ela sentiu. Isso não é uma regra, não é que todas as crianças vão acontecer, mas pode acontecer. Um outro momento em que as mulheres se sentem muito violadas é durante o puerpério. Muitas mulheres se sentem invadidas e violadas durante o puerpério, porque elas são muito criticadas pelo seu maternário. Quando nasce uma mãe, nasce um filho, e é muito difícil das pessoas entenderem isso, principalmente quando é a mãe de primeira viagem, né? As mulheres mais velhas da família, né, geralmente as avós, as tias, que vão ajudar ali nos primeiros dias com os cuidados do bebê, critica muito essa mãe. Acha que essa mãe não sabe fazer nada, não faz nada direito, não sabe dar um banho, não sabe cuidar do umbigo, não sabe fazer nada. E fica ali o tempo todo na orelha da mãe, fazendo com que essa mãe se sinta incapaz, insuficiente de cuidar do seu próprio filho. E nós sabemos que isso não é verdade, porque a mãe tem uma intuição natural para cuidar do seu filho, para saber as necessidades do seu filho. É claro que precisa de uma ajuda, de um apoio, mas em muitos casos a mãe acaba afastando a rede de apoio na intenção de se proteger e proteger o seu bebê. Essa mulher se sente tão invadida, violada, triste com a situação, que lá na frente o seu próprio recém-nascido pode apresentar uma dermatite de pele. É aquela criança que vai ficar toda vermelha, se coçando, cheia de carocinho, e a mãe entra em desespero porque não sabe o que fazer. Esse bebê está representando todos esses sentimentos que a mãe sentiu de violação quando ela estava no período do puerpério, que é um período extremamente sensível, onde os hormônios estão à flor da pele, as emoções estão uma bagunça. É o momento em que a mãe precisa de um grande acolhimento e não de uma enxurrada de críticas. Se você é rede de apoio de alguém, presta atenção se você realmente está apoiando, acolhendo, ou se você está deixando essa mãe em um estado pior do que ela já se encontra. Um exemplo, alergia à picada de insetos. Traz uma mensagem de falta de amor próprio. Aí a gente tem que olhar para essa mãe. Será que essa mãe se ama? Será que ela se sente amada? Será que alguém violou esse amor dela? Se ela se sentiu violada na infância, esse amor próprio foi arrancado dela. A sua autoestima se perdeu. É uma mulher que tem dificuldade em se aceitar do jeito que é, em se amar, em se acolher. É uma mulher que precisa resgatar a sua autoestima. Geralmente, essas mulheres, as crianças, têm alergia a picadas de insetos. Veja se isso faz sentido para você.
Alergias alimentares e a PLV traz uma mensagem de violação emocional. Todas as alergias, elas estão conectadas uma com a outra e elas têm a mesma intenção de proteção e de dificuldade de receber o amor, já que é difícil receber esse amor porque ela precisa se proteger o tempo todo de alguma coisa. Tudo que a criança ela pega da mãe para ela é como se ela estivesse dizendo que ela precisa ser vista e pertencer ao mesmo lugar que a mãe. Ela quer pertencer ao mesmo lugar que a mãe. Ela tem dificuldade de receber amor de forma leve, porque lá no inconsciente dela, ela precisa se proteger. E se ela precisa se proteger, não é seguro ela receber o amor. Ela recebe o amor com resistência. Ela sabe que a mãe ama ela sabe que ela é querida, que ela é amada, mas é como se o corpo dela resistisse a isso. Isso não é fácil para ela, não é leve. Ela querer pertencer ao lugar da mãe. Ela já pertence ao lugar da mãe, mas que seja um pertencimento positivo, um pertencimento saudável. Ela não precisa representar as dores da mãe. Todas essas questões que eu estou trazendo aqui para você não é para trazer culpa para a mãe, mas para trazer consciência de como você vai resolver. Se você consegue olhar para você, se você consegue olhar para sua infância e resgatar o seu amor próprio, fica muito mais fácil e fluido para você ajudar a sua criança. Muitos casos, só de você olhar para sua infância, só de você olhar para suas dores, você já cura seu filho. Porque isso é passado de um para o outro. Se você melhora, seu filho melhora. Você deve estar se perguntando, mas e agora, né? O que eu vou fazer? Reprogramar suas memórias de violação, de invasão, que você tenha vivido na sua infância, na sua gestação, no seu puerpério ou em qualquer momento da sua vida e resgatar o seu amor próprio é importantíssimo e vale a pena você fazer isso tanto para a alergia do seu filho quanto para tudo na sua vida. Ter amor próprio é importante para você. Eu vou deixar aqui para você um exercício para você fazer com a sua criança enquanto ela dorme. Quando a sua criança estiver dormindo, você espera uns 15 minutinhos e lê essas frases para ela. Essas frases vão agir no subconsciente da criança durante o sono. Ela vai estar num estado bastante relaxativo, onde você vai introduzir essas frases positivas. Esteja calma, fale de uma forma calma e tranquila para que isso seja absorvido de uma forma positiva. Se você conseguir fazer isso por 21 dias consecutivos durante o sono da criança, vai ser sensacional. Você vai ver a resposta no corpo da sua criança. Mas se você não conseguir, faça conforme a sua rotina. Pode ser no soninho da tarde também, na soneca da tarde, se você não conseguir à noite. Veja como fica melhor para você. Mas tente fazer os 21 dias que você vai ver que os resultados são incríveis e o quanto isso vai te ajudar. Durante a criança vai dormir, você vai esperar uns 15 minutinhos e vai repetir essas frases que eu vou te falar agora. Anota aí para você fazer em casa. Filho, eu te vejo, eu te escuto, eu te sinto, eu te aceito, eu te peço perdão por compartilhar as minhas feridas, eu te peço perdão por compartilhar as minhas frustrações, eu te peço perdão por compartilhar as minhas lutas, eu te peço perdão por compartilhar as minhas dores. Eu vou pegar tudo que não te pertence de volta e resolver, porque eu sou grande e eu te libero de carregar tudo isso. E a partir de hoje eu te entrego todo o meu amor de forma incondicional. E te convido a me amar sem se condicionar às minhas feridas para receber o meu amor. Eu te libero de qualquer condicionamento. Você é livre para amar e ser amado da forma mais linda e pura possível. Essas são as frases
que você pode usar para falar com a sua criança durante o sono. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima!